Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os melhores nootrópicos, tanto comportamentais quanto na forma de suplementos. O que são os nootrópicos? São aqueles suplementos que aumentam a sua inteligência e a capacidade cognitiva. Então fique ligado até o fim, pessoal. Mas antes disso eu quero falar sobre o coach emagrecimento. Isso aí, se você quer emagrecer 10 quilos, 20 quilos ou mesmo ganhar massa muscular sem perder peso necessariamente, mas quer perder gordura e ganhar músculo, daí você está no lugar certo. Começa o coach emagrecimento, é só clicar no link de descrição desse vídeo e transformar a sua vida, beleza? Então, se você não leu meus livros ainda, Dieta dos Nossos Ancestrais, a Dieta Low Carb, se você não leu os e-books que estão disponíveis no meu blog também, leia todos eles, mas faça também o coach emagrecimento, porque com o coach emagrecimento você vai tirar de letra. Vai ser um tiro certeiro, você vai acertar de uma vez só. Então, não perca tempo e vamos que vamos. Em primeiro lugar, se seu objetivo é aumentar a criação de novos neurônios no seu cérebro, a neurogênese, sua inteligência, capacidade cognitiva, memória, nada melhor que atividades que melhoram diretamente essas capacidades. Quais são elas? Vou citar aqui alguns exemplos. Então, jogar ping-pong é muito interessante, tênis é excelente também para coordenação visual motora. Isso mesmo, aumenta a velocidade e capacidade de processamento do seu cérebro. Assim como os níveis de coordenação também. Então, esportes com a coordenação visual motora são excelentes para isso. Ler também é excelente para a memória verbal, níveis de atenção e memória. Memória verbal é um termo que se refere à memória de palavras e outras abstrações envolvendo linguagem. Então, nada melhor para esse tipo de memória do que fazer atividades que incluam processamento de palavras, como ler, escutar podcast, ou mesmo meus vídeos como este, tá certo? Pode ver os outros vídeos também. Então, o que acontece é que o sistema visual é capaz de processar informações muito rápido e efetivamente, muito melhor que o sistema auditivo. Então, leitura é melhor, mais rápido na transmissão de palavras, ideias, conceitos, do que vídeos ou podcasts. Embora a informação de vídeo, audiovisual também pode proporcionar transmissão de conhecimento de uma forma mais peculiar e mais direta, eu diria, né? Talvez mais didática em certas situações. Então, debates, discussões de mesa redonda também são outros exemplos muito bons, além de podcasts. Mas todos eles são válidos, então todos eles valem, contanto que não substitua a leitura, que proporciona muito mais informação em muito menos tempo. Logo, tarefas cognitivas, que são aquelas que exigem que uma pessoa processe mentalmente novas informações, né? Adquira, organize conhecimento, aprenda, e assim permita que elas lembrem, recuperem essa informação da memória e usem essa informação posteriormente, né? Porque você, em situações semelhantes, você vai usar essa memória, essas informações recordadas. Então, tudo isso requer atenção e memória. E para isso que servem os suplementos de memória e atenção, né? Os nootrópicos ou nootrópicos. Eles aumentam a capacidade de aprendizagem do corpo e a qualidade do processamento das informações. Enfim, existem vários tipos de atividades mentais que são nootrópicas por natureza e aumentam a capacidade cognitiva. Dormir é um grande exemplo. Então não adianta nada tomar suplementos se você não dorme bastante com qualidade. Então tudo começa por aí. Eu vejo muita gente falando, eu quero saber, Caio, suplementos para melhorar minha atenção, minha memória. Daí eu vejo que a pessoa está dormindo 6 horas por noite. Então não vai adiantar nada enquanto você não fazer uma higiene do seu sono, né? Volte a dormir 8 horas por sono, em torno disso, pode ser 7 horas e meia, depende do caso, né? Depende do nível de atividade física que você faz. Se você faz mais atividade, talvez precise de mais sono. Mas comece por aí, porque se você não dorme bem, não adianta nada, entendeu? Se você tomar um monte de café, isso aí você está tampando o buraco, é um band-aid, entendeu? Você tem que curar de vez o problema. Então, existem vários exemplos de atividades, como eu falei, cálculo é outro exemplo, jogos de memória, sudoku, enfim, cada um tem sua preferência, todos são válidos, mas os exercícios físicos são outros exemplos que amplifica, é um exemplo muito bom que amplifica o potencial de ação do cérebro. O que é isso? O exercício afeta o cérebro de várias maneiras, porque aumenta a frequência cardíaca, obviamente, com isso ele bombeia mais oxigênio para o cérebro.
Então, o exercício também promove a plasticidade cerebral, né? Estimulando os crescimentos de novas conexões entre as células, que se chama neurogênese, crescimento de novos neurônios. Também se chama BDNF, fator nutrópico derivado do cérebro, né? Porque o cérebro aumenta sua capacidade cognitiva quando faz exercício devido à indução da cetose. Cetose é a queima de gordura por energia. Então, você, quando está fazendo exercício, você começa a queimar gordura como energia e queima menos glicose. E com isso, você aumenta o potencial de ação do seu cérebro e a sua capacidade cognitiva. Então, pesquisas mostram que o exercício aumenta os fatores de crescimento do cérebro, não é nenhuma novidade, crescimento de novas conexões neurais, que eu falei. Isso também afeta indiretamente o cérebro, né? O exercício na liberação de hormônios que proporcionam um excelente ambiente para o crescimento dessas células cerebrais, os neurônios. Então, o exercício é extremamente eficaz na melhora do funcionamento cerebral. Agora, outra coisa que é muito boa também é a sauna, certo? E os exercícios são bem emergentes, são bem novos, os estudos com a sauna. Então, o exercício, por si só, é conhecido por aumentar a BDNF, que eu falei, fator neurotrópico derivado do cérebro, um importante mediador da neuroplasticidade. E solidifica com isso, dessa forma, memórias de longo prazo, também ajuda a reduzir a ansiedade e até resolver alguns eventos traumáticos precoces, né? Então, questão de PTSD, né? Estresse pós-traumático, isso aí ajuda bastante também. Já a sauna, os estudos mostram que o uso da sauna após o treino ajuda a aumentar também a expressão desse BDNF no cérebro de indivíduos, além do próprio exercício. Então, é um excelente complemento, na minha opinião, possivelmente tão potente quanto, porque, como eu falei, os estudos da sauna na inteligência são emergentes, são novos. Então, veremos em pouco tempo os verdadeiros efeitos da sauna no cérebro, que aos poucos, estudos atuais já vêm mostrando, então aos poucos isso vai ser esclarecido, porque eu acho que a sauna é incrível, né? Vale mais de $1 milhão, você se sente renovado, muito bem, já sabemos que aumenta a noradrenalina no cérebro, então desperta, os níveis de atenção aumentam, os níveis de alerta aumentam. Então, o que isso reflete a longo prazo, veremos, beleza? Mas agora, vamos às drogas. Drogas nem tanto, né? Tô brincando. Vamos falar os suplementos que são mais seguros que drogas, com certeza. Mas antes, vale notar uma perspectiva histórica dessas classes de suplementos. Então, as culturas antigas usavam ingredientes psicoativos, como a psilocibina, mescalina e muitos outros para fins cerimoniais e educacionais. Então, por exemplo, a cultura maia usou o cacau para reduzir a fadiga mental e melhorar a clareza dos pensamentos. Cacau é excelente, eu faço uso do cacau todos os dias. Várias culturas também usavam tabaco, outros compostos para aumentar a performance mental. Eles mastigavam. E a sauna, inclusive, comprovadamente melhora a função cognitiva e era utilizada por diversas culturas ancestrais e primitivas ao redor do globo. Então, todas as culturas sempre se disponibilizaram desses compostos para melhorar a cognição. Agora, atualmente, os nootrópicos conhecidos como smart drugs, né, esses são um outro tipo de nome, smart drugs, ou drogas da inteligência. São suplementos da inteligência que são substanciais com ação cerebral, capazes de melhorar a performance intelectual, tanto em pessoas com problemas mentais ou déficit de atenção, depressão, como indivíduos saudáveis também, que só querem aumentar a performance cognitiva, memória, produtividade, tanto nos estudos quanto no trabalho em geral. O termo nootrópico foi usado pela primeira vez em 1972 pelo psicólogo e químico romeno chamado Corneliu. Então, ele criou a droga chamada piracetam, hoje usado como um suplemento, também no tratamento de condições cognitivas debilitantes. Então, como eu falei, é utilizado tanto pessoas normais quanto pessoas doentes. O piracetam é incrível, o aniracetam também. Então, piracetam e aniracetam são suplementos incríveis, com baixo efeito colateral, de baixo custo, alta efetividade, por isso que todo mundo usa. Piracetam, piracetam. E atualmente, essas substâncias são uma febre entre os investidores do mercado financeiro, de Nova York, empresários, programadores do Vale do Silício, na Califórnia. Então, é muito usado nos Estados Unidos. E outros suplementos, por exemplo, da marca HVMN, dos Estados Unidos, oferecem o éster de cetose,
que é um suplemento de cetose incrível para a cognição e para a performance atlética. E a empresária cientista Brian Stubbs, né, uma cientista que eu venho acompanhando há muito tempo, fez estudos no aumento do desempenho cognitivo mental dessa substância, desses ésteres de cetose, que eu chamo de suplementos de cetose, ou cetose exógena, é outro nome para essa classe de suplementos. Eu já te falei 3, né? Piracetam, anoracetam e os ésteres de cetose. Só que os ésteres de cetose são meio caros. Você pode optar também por sais de cetose, que é outro suplemento muito bom. Agora, os nootrópicos chegaram até mesmo em Hollywood. Isso que é engraçado no filme Limitless, que vocês conhecem, Sem Limite. Não sei exatamente qual foi a tradução para o português, porque eu só vejo em inglês. Mas vocês conhecem porque foi protagonizado por Bradley Cooper em 2011. Então já é um filme antigo, só que é muito bom, que mostra a história da descoberta dos efeitos de um nootrópico para um escritor falido. Então o cara estava falido e transformou sua vida, uma pessoa mais esperta, aliás, uma das mais espertas do mundo, em poucos dias. É claro que é ficção, mas é um filme muito interessante, por sinal. Podem assistir, então. E realmente é difícil achar filme bom hoje em dia, então fica aí a recomendação. Podem ler livros sobre o tema também, que há centenas de livros sobre nootrópicos em inglês, mais em português, infelizmente é pouco, porque as coisas no Brasil são bem escassas. Então, preste atenção em tudo que eu vou falar, porque eu leio tudo em inglês e eu passo tudo para vocês, beleza? Então, como atuam os nootrópicos? A ação dos nootrópicos tem como alvo principal os neurotransmissores, obviamente. Então, eles atuam como mensageiros químicos, transportando, estimulando e equilibrando os sinais dos neurotransmissores, das células nervosas, a conexão sináptica uma com a outra. Então, os neurônios vai potencializando o efeito da condução elétrica de um neurônio para o outro. As conexões sinápticas é o nome. Então, no caso dos trópicos, o foco maior de atuação está nos neurotransmissores, ligados à cognição, memória, concentração, como, por exemplo, acetilcolina, que é responsável pela memória, dopamina, que é responsável pela excitação, motivação e foco, e a noradrenalina também, que vem de adrenalina, que também é estimulante. E a sauna, por sinal, aumenta muito bem todos eles, por isso que eu recomendo bastante. Então é isso aí, pessoal. Se você quer começar, comece pela sauna, exercício e sono adequado. Depois disso, vai para as drogas e para os suplementos, né? Eu digo drogas, mas são suplementos, mas tem um potencial de ação muito substancial, né? Muitas vezes melhor que drogas. Com certeza melhor, aliás, porque muitas drogas têm efeitos colaterais e a longo prazo acarretam em problemas dos mais graves aos menos graves. Então fique ligado, use suplementos não drogas, né? Então tem o piracetam, noracetam, suplementos de cetose, que são os melhores suplementos para desempenho mental, mas eu vou falar dos mais comuns e outros que são excelentes também. Por exemplo, CBD, microdose. CBD é uma substância, um composto que vem da maconha, mas não é o TSH, eu já falo mais sobre ele. Nicotina, excelente. E azul de metileno, né? O azul de metileno é ótimo. Então, CBD, azul de metileno, que também é chamado de metil blue, nicotina, cafeína e, por último, óleo de peixe. Então, vamos ver um puro. Bom, a creatina, várias razões pelas quais a creatina é o melhor trópico de todos, se não um dos melhores, né? Provavelmente um dos melhores. A creatina é incrivelmente bem estudada. Tem vários estudos. Então, ao contrário da maioria dos outros nootrópicos, a creatina tem mais de um século de pesquisa. A molécula da creatina foi descoberta em 1832 por um químico francês. Tem sido fortemente pesquisado e citado na literatura. A creatina está em todo que é lugar. Então, há muito tempo que eu venho lendo a literatura científica da nutrição, dos suplementos, há mais de 10 anos, e a creatina está em todo lugar. Como, por exemplo, o site examine.com, né? Examine.com é um site oficial com base em pesquisas científicas sobre suplementos. E ele já tem 711 citações da creatina, só esse site. Então, só um site tem 700 estudos. E com tantos suplementos duvidosos por aí, tantos suplementos novos surgindo o tempo todo, esse tem muita ciência para apoiar. Então, o que a creatina faz? Várias coisas. Então, melhora os níveis de energia no cérebro, assim como aumenta o ganho muscular, né? Os estudos principalmente estão no ganho muscular,
aumenta também, assim como aumenta o músculo, aumenta o cérebro, literalmente. Então, a creatina é uma molécula que permite que as células armazenem energia em suas células cerebrais para uso em outro momento. Então, aumenta a energia das suas células cerebrais e essa energia extra, você ganha energia extra, faz com que você consiga trabalhar mais, estudar com mais eficiência e, ao contrário da cafeína, você não sente apenas mais energia. Na verdade, você gera mais energia. Então, não é um sentimento artificial, como no caso da cafeína ou o excesso de cafeína. Né? Um pouco de cafeína cai bem, mas muita cafeína já começa a ser deletério, causa ansiedade e desequilíbrios e talvez um boost momentâneo, né? Mas um ciclo vicioso a longo prazo que não é bom, acaba baixando a performance. Então, ele é diferenciado comparado com esses outros estimulantes energéticos. Né? Então, não adianta ficar tomando energético, essa é a coisa mais ridícula do mundo. Aliás, vai fazer mal, devido à quantidade, tamanha quantidade de aspartame, de adoçante artificial que contém. Então, com certeza, tomar energético é a coisa mais estúpida que você pode fazer para a sua cognição. Beleza? Pior coisa para o seu cérebro. Outra coisa que a creatina faz, nega, em certo grau, sintomas de privação de sono. Então é bom para quem trabalha à noite, é bom para todo mundo, resumindo. Mas para quem está com privação de sono, muitas vezes com baixa qualidade, quantidade de sono, nesse estilo de vida moderno estressante, que todo mundo está sujeito a isso, a creatina pode melhorar a resistência mental e prevenir alguns sintomas de privação de sono. E além disso, a habilidade de raciocínio é aprimorada. Muitos nootrópicos melhoram a memória, o foco, a atenção, mas a creatina é um dos poucos que aprimora o raciocínio. Então, memorizar informações, que é muito útil, mais raciocinar logicamente, rápido no dia a dia, é ainda mais profundo. Então, a creatina também, comprovadamente, é segura e com poucos efeitos colaterais, como eu falei, vários estudos. Então, melhora a atenção, melhora o raciocínio e a memória, além de dar mais energia para o cérebro. Poderia ser mais claro que isso, impossível, pessoal. Então, os seres humanos precisam de creatina, só com uma perspectiva biológica e evolucionária. Nós mesmos criamos, e está disponível também na origem animal, em alimentos de origem animal. Né? Então, realmente, os vegetarianos não estão obtendo creatina suficiente e a creatina é excelente, um excelente nutrópico. Tá? E os medos são irracionais. Os medos na saúde renal são todos falsos. Né? Um estudo administrou 4 vezes creatina por dia e em pacientes com problema no rim não observaram nenhum efeito adverso. E além disso, a creatina é um dos vários nutrientes que faltam numa dieta vegana. Então, obter a quantidade ideal de creatina requer que você coma carne todos os dias, que por sinal melhora diversos parâmetros cognitivos em estudos animais e humanos. Então, a suplementação de 2 vezes ao dia, de 2 gramas, esquece aquele estudo que foi feito 4 vezes ao dia. Mais prático é 2 vezes ao dia, de 2 gramas. Mais que isso, já não proporciona efeitos. Talvez 3 vezes ao dia, de 2 gramas, sim. Mas você não pode comer mais de 2 gramas de uma vez, como é recomendado em muitos rótulos do produto, porque o corpo simplesmente não absorve. Né? Então, uma pessoa onívora já está consumindo mais creatina e muitos outros nutrientes do que uma pessoa que não come carne, mas mesmo quem consome carne ainda precisa suplementar se quiser otimizar a função cerebral e também a performance atlética. E como eu falei, ao contrário da carnitina, a creatina não é um estimulante perigoso. Então, a cafeína é saudável, sim. É útil, sim. Para a performance esportiva e mental, sim. Mas algumas pessoas preferem melhorar o foco com níveis de energia sem esses estimulantes que podem causar, se for em excesso, nervosismo, ansiedade, que é o caso do café, quando passamos de 3 ou 4 xícaras por dia. Algumas pessoas são mais sensíveis ainda, outras são menos. Então, quem metaboliza devagar a cafeína, quem metaboliza lentamente, daí pode ser mais prejudicial o excesso de café. Mas não tenha dúvida, chegou em algum ponto, os efeitos da cafeína param de ser benéficos e passam a ser deletérios. Né? Então, novamente, o limite pode ser 2, 3, 4 ou 5 xícaras, depende da pessoa, depende da sua genética, os seus genes específicos que metabolizam a cafeína. Mas, por outro lado, a creatina fornece energia adicional para o seu cérebro sem esses problemas
sem a questão de gerar ansiedade e desconforto, né? Tem gente até que treme de tanto tomar café. Isso não acontece com a creatina. Beleza, pessoal? Então, são vários benefícios mesmo e realmente aumenta a resistência mental. Agora vamos para o próximo suplemento. Qual é o próximo suplemento? Azul-metileno, que eu falei, metilblue, que é incrível. É um composto usado para tratar distúrbios sanguíneos. Originalmente foi criado assim, né? É um distúrbio sanguíneo chamado meta-hemoglobinina e tem a reputação também de ser um potenciador cognitivo mitocondrial, né? Daí que surgiu como um smart drug. Então, originalmente foi criado para tratar desse distúrbio, mas por ser um potenciador cognitivo mitocondrial, a metilblue é uma substância bioativa que realmente funciona, né? Então, é um corante azul e algumas pesquisas acreditam que isso pode ser melhorado diretamente a função celular e mitocondrial e diminui a produção de proteínas ligadas à doença de Alzheimer. Então, é excelente para reduzir os agregados de proteína tal do Alzheimer, que cresce, né, que causa demência. Então, as proteínas beta-amiloide. Então, basicamente faz isso. Trata essa condição hereditária, meta-hemoglobinina, melhora a função mitocondrial, melhora a consolidação de memória. Então, como faz isso? Melhora a função nervosa, fortalece o sistema nervoso. Além de ser um antimicrobiano, que é um benefício extra. Antimicrobiano. Então, quais são as doses? Mas a dose é o que faz o veneno, né? Não tem o provérbio, a frase, a dose que faz o veneno, e também a dose que faz o efeito medicinal do suplemento. Em doses baixas, foi demonstrado que o azul de metileno protege o cérebro contra doenças, agindo como doador de elétrons. Por isso que eu falei, nas mitocôndrias, no complexo 1,4 das mitocôndrias, o que aumenta a produção de adenosina trifosfato, o ATP, energia, a bateria das suas células. Então, ATP é a energia da vida, a energia que alimenta os seres humanos. Se nossa produção de ATP diminuir, nosso desempenho mental e físico vai diminuir também. Então, os estudos mostram que, obviamente, mesmo indivíduos saudáveis, eles podem sim se beneficiar de um aumento da produção de ATP. Como eu falo, aumentar o número de mitocôndrias, número e volume. Eu falo toda hora. Que são usina de energia das suas células e ATP são as baterias das suas células. Então, a ATP roda 1.500 vezes por dia e você quer aumentar a sua produção das suas baterias. Então, faça um treino intervalado, que é a melhor coisa para ATP, e tome doses baixas de azul metileno, beleza? E além disso, metilblue também é capaz de estimular o metabolismo da glicose. Então ainda tem esse benefício extra de ser um antibactericida e de melhorar o metabolismo, certo? Então, preservar a taxa metabólica é muito importante para a saúde, né? E ele faz isso ignorando pontos bloqueados do fluxo de elétron. Então melhora assim a respiração mitocondrial. Excelente para as mitocôndrias, né? E também para o aumento de NAD, né, que está no transporte de elétrons, a enzima NAD, que é a enzima da longevidade, não só aumenta a produção de energia, como regula também a expressão dos nossos genes. Então, vai melhorar a NAD, ou seja, vai ativar os genes que irão nos proteger e vai desativar aqueles que nos tornam doentes. Então, ele é um excelente antioxidante também. Entretanto, altas doses podem promover o estresse oxidativo, pode formar radicais livres. Por isso, você deve tomar em quantidades baixas. Tudo tem a dose. A dose faz o veneno. Se você tomar um copo de vinho, não vai fazer mal. Com certeza, meio copo de vinho não vai. Você não vai ficar bêbado. Se você tomar 5 copos de vinho, com certeza vai fazer muito mal. Mesma coisa para o sol. Sol é excelente para a saúde em doses moderadas. Terapia infravermelha é recomendado 20 minutos por dia. Infravermelha está no sol também, mas tem um aparelho que eu falei que você pode apontar para você todos os dias. E a mesma coisa do azul metileno, que aumenta o citocromo C oxidase, o complexo 4, né? O citocromo C oxidase é o complexo 4. Daí, se você aumenta demais isso aí, as mitocôndrias, esse processo aumenta os radicais livres. Beleza? Então, a ciência sobre o azul metileno é bem convincente, na performance cognitiva há bons estudos, mas eu vou citar só um aqui para a gente ir para o próximo, beleza? O ensaio clínico de 26 adultos foi realizado
para investigar as doses baixas, como eu falei, doses baixas, de 5 a 4 miligramas por quilograma de peso. 5 a 4 miligramas por quilograma de peso. Faz a conta, quanto você pesa, e assim você vê a quantidade que você precisa. Nesse estudo foi usada essa dose, que é a dose baixa, para aumentar o desempenho mental e em tarefas de memória. Foi um estudo randomizado, duplo cego, e essas baixas doses realmente melhoraram a ativação cerebral constatada por meio de ressonância magnética e atenção sustentada. Então, memória, atenção, memória de curto prazo e recuperação da potencialização da memória. Então, não só a pessoa teve uma melhor atenção, como ela foi capaz de resgatar tudo que ela aprendeu, todos os acontecimentos com mais facilidade. Então, comparado com os indivíduos do grupo controle, aqueles que não tomaram, o grupo de suplemento foi muito melhor na recordação e consolidação da memória, em tarefas de memória de curto prazo no córtex pré-frontal, parental e occipal, beleza? Foi associado com aumento de mais 7% nas respostas corretas de recordação da memória. Então, realmente, é bem notável em termos de memória. Próximo, CBD. CBD, como vocês sabem, é um composto da maconha, o canabinoide, que assim como o THC, se liga aos receptores de canabinoides espalhados pelo corpo humano, não só no cérebro. O THC, que é o mais deletério, o mais prejudicial, quando usado isoladamente, tem efeitos psicoativos muito fortes. Isso que causa paranoia, tontura, esses efeitos desagradáveis, aí, a queima dos neurônios. Isso que vai tornando a pessoa lesada com o tempo, entendeu? Já o CBD não. O CBD foi conhecido por sua associação com tratamento de epilepsia. Então, a princípio de 2014, teve diversos casos de crianças sendo tratados com extratos de canabinóis que começaram a aparecer nessa época aí. Daí surgiu muitos estudos com base nesse aumento da atenção da mídia, e por isso o CBD é reconhecido por possuir um efeito muito preponderante na cura de epilepsia, além dos seus efeitos sedativos. Claro, ele relaxa, mas ele relaxa de uma forma que não é deletério, como se fosse um chá de camomila, né? Uma comparação. Então, as plantas que têm alto teor de CBD causam relaxamento, sono melhor. Então, é usado também esse suplemento para melhorar o sono. As pessoas usam tanto durante o dia quanto durante a noite. Então, isso aí depende da preparação do extrato, por isso que há muitos extratos, há muitos suplementos de baixa qualidade, por isso que o CBD você tem que saber uma marca boa, já vou falar das marcas. Agora, o CBD foi estudado bastante como potencial neuroprotetor, proteção dos neurônios. O componente que parece realmente proteger as células nervosas de superexcitarem. Então, faz com que você tenha mais calma nos pensamentos. Então, é um processo que ocorre naturalmente, pessoas saudáveis, mas com as pessoas de epilepsia, sabe que o cérebro está disparando para tudo que é lado, tem a toxicidade por excesso de convulsões e espasmos, né? Atividade elétrica muito excessiva, por meio de ondas cerebrais, gama, então aí a todo vapor. Por esses motivos, as pessoas no mundo todo estão agora usando CBD, principalmente nos Estados Unidos e na Europa, como no trópico, misturado com outros componentes, né? Como um calmante natural para dormir à noite e como no trópico de manhã. Então, quantidades microdoses de CBD. E, como eu falei, o problema é que muitos são vendidos hoje em dia na Amazon, certamente no Brasil, se é que vende no Brasil, são qualidades inferiores, né? Você compra, então, pelo site iHerb, que eu sempre falo que entrega dos Estados Unidos para o Brasil, e as melhores marcas que eu conheço são Thorne, Life Extension, né? Thorne, Thorne, Life Extension também, Life Extension, extensão. Dr. Mercola também é outra marca excelente. Então, você pode sim encontrar marcas boas de CBD se você quer melhorar tanto o sono quanto os níveis de proteção neural, beleza? Então, assim você pode melhorar seu sono em conjunto com outras doses baixas de outros componentes que eu vou falar, como a nicotina, que as pessoas frequentemente confundem os efeitos da nicotina com os efeitos de cigarro. Isso é um tanto bizarro, mas tudo bem, porque as pessoas associam nicotina com cigarro. Normal. Então, que recebeu muitas manchetes na questão do tabaco, embora a nicotina seja apenas um dos mais de 5.000 produtos químicos na fumaça do cigarro. Diversos produtos deletérios para a saúde são péssimos. Mas a nicotina, então, é 1 em 5.000.
né? Então, existe muito mais ciência do uso da nicotina que vai muito além de fumar cigarro e ficar viciado nessa coisa horrível. Então, a nicotina é um biofeedback formidável, se for feito com consciência, com base na minha experiência na história da nicotina, do estado atual da ciência do seu uso, que eu escuto os principais pesquisadores, a nicotina vai se tornar muito mais popular no desempenho e aprimoramento cognitivo de agora em diante. Vocês podem ter certeza, no Brasil as coisas são devagar, como vocês sabem, mas no mundo já está tendo bastante repercussão. Se você for parar para pensar, cerca de 99%, um estudo mostrou isso, 99% das grandes obras de literatura nos últimos 2 séculos foram escritas sobre influência de café e nicotina. Então, nicotina e café utilizado para criar obras como estimulante cerebral. A questão é como usar a creatina, nicotina e cafeína da forma certa. Então, quem propagou nos últimos tempos esse conceito de usar a nicotina como biohack, aprimoramento cerebral, foi o Dave Asprey, que já entrevistou milhares de especialistas no mundo, escutei diversas entrevistas, e as substâncias mais testadas é uma das mais seguras e mais testadas no mundo que existem em baixa dose, como eu falei. A dose que faz o efeito medicinal ou o veneno. Se você tomar meia taça de vinho, não é tóxico. Agora, se for tomar 5 vinhos, com certeza é tóxico. E a mesma coisa para cafeína e para nicotina. Então, tem que saber a quantidade certa. Assim como a cafeína, a nicotina é um mecanismo de defesa, olha que interessante, feito pelas plantas para não serem comidos por animais, insetos, fungos mesmo. É uma guerra. Há uma guerra na selva. Uma guerra biológica, queira você saiba ou não. Na verdade, a cafeína, a nicotina são da mesma família química, porque protegem as plantas. Assim, muitas plantas produzem nicotina e as armazenam nas suas folhas. E é amargo e tóxico por esse motivo, né? Então, mata os animais pequenos, principalmente, para afastá-los, é um pesticida, inseticida. Mas a nicotina não é tóxica para o ser humano. Sim, para animais menores, realmente, mas o ser humano, na dose certa, não é tóxico. O ser humano é mais resistente, causa efeito hormético. Efeito hormético que é o estresse momentâneo, gera uma adaptação positiva no corpo, ele se torna mais forte. Típica frase, o que não me mata, me fortalece. Então, esse é o efeito da nicotina e a cafeína no corpo e a creatina nas doses certas. Se a dose for alta, daí vai te matar. Se a dose for baixa, vai te fortalecer. Então é isso. A nicotina, olha que incrível, melhora a coordenação, vigilância, memória e reação. Coordenação motora, vigilância, melhora o seu tempo de reação. Então a nicotina é excelente para quem é escritor, para quem está fazendo atividades cognitivas que demandam bastante, mas tem que fazer a dose certa. Se for tomar uma quantidade um pouquinho mais alta, tem um limite, né? Algumas pessoas são mais sensíveis, outros menos, mas cabe em certas situações. Para iniciante, você oferece uma opção bem rápida para coordenação, sistema motor, assim como a cafeína, e os estudos mostraram que melhorou a caligrafia das pessoas. Elas se tornaram mais fluentes nas suas atividades de caligrafia. E também conseguiram teclar com mais precisão e mais rapidamente. Então, vou recapitular tudo que a nicotina faz para ficar bem fácil. Refina suas habilidades motoras, aumenta a sua capacidade de prestar atenção, melhora a memória de curto prazo, acelera o tempo de reação, agilidade e ainda, por cima, suprime apetite, que esse vocês vão adorar. Por isso que quem fuma geralmente é mais magro. Pelo menos, antigamente era, né? Porque agora todo mundo está gordo, 2/3 da população está gorda, mas antigamente 20% da população fuma agora. Antigamente, 50% das pessoas fumavam. E esse é um dos motivos das pessoas serem mais magras, delas terem sido mais magras antes. Entendeu? E esse é um dos motivos das pessoas serem mais gordas agora. Não é o principal, mas é um dos motivos. Você sabe que vivemos em um ambiente obesogênico, propenso à obesidade. Cigarros são uma peça do quebra-cabeça. Porém, vocês sabem que a obesidade e o cigarro são péssimos para a saúde, causam câncer. Já a nicotina em si, né, 100 a 5 mil químicos de cigarro, nos torna mais inteligentes e vigilantes, em quantidades baixas. Né? Os participantes de um estudo usaram adesivos de nicotina e foram capazes de prestar atenção
numa tarefa mentalmente cansativa por mais tempo do que os indivíduos que não tomaram, isso na forma de chiclete ou de adesivo, beleza? E a nicotina também melhora a memória de curto prazo. Em outro estudo, as pessoas que tomaram nicotina se lembraram mais de lista de palavras. Então, volta ao que eu falei no começo, a memória verbal, que é melhorada com a nicotina. Eu falei para vocês que iam tocar nesse assunto. Então, as pessoas cometeram menos erro com as palavras, então eles ficaram mais fluentes verbalmente. Novamente, a nicotina suprime o apetite, que é incrível. Não que precise, mas realmente esse é um outro efeito positivo. Daí teve outro estudo randomizado duplo cego que mostrou que a combinação de doses baixas de goma de nicotina chiclete com cafeína aumentou a supressão do apetite substancialmente, tudo isso com dose de meio a 1 grama só. Tudo que você precisa, meio a 1 grama. Então, assim, você compra o chiclete de nicotina na farmácia, tem 2 a 4 gramas. Não sei nem se vende de 1 grama, né? Mas é meia grama, 1 grama, tudo que você precisa, que é o equivalente a 1 ou 2 cigarros. Né? Novamente, fique longe de cigarro, pelo amor de Deus. Beleza? Pelo amor de Deus. Então, uma dose de 2 miligramas, por outro lado, dose meia, 1 grama, as pessoas estão usando diariamente nos Estados Unidos para melhorar a cognição, como Smart Drug. Suplemento, não é droga. Agora, uma dose de 2 miligramas, que é um pouco mais alto, o dobro, pode ser melhor usada de vez em quando para eventos que requerem mais atenção e longos períodos de tempo de sustentação da concentração. Então, por exemplo, quando eu estou escrevendo um livro por muito tempo, estou escrevendo meu 3º livro impresso, agora, além dos e-books, eu tomo um café a mais, talvez no dia, eu tomo 2 cafés por dia, geralmente. Às vezes eu tomo 3 cafés quando eu estou escrevendo bastante, e ingiro 2 miligramas de cafeína, né? Quantidade super baixa. Agora, isso faz uma grande diferença, né? Mas, como eu falei, muita gente está tomando microdoses de meio a 1 grama por dia, que é totalmente válido, mas eu pessoalmente tomo 2 miligramas uma vez na semana, uma vez a cada 2 semanas, em média isso nos últimos anos. Mas com certeza 1 miligrama por dia de nicotina com pó de café é muito eficiente para estender sua capacidade diária de prestar atenção e realizar as tarefas mais rápido. E com certeza o café em excesso, como eu falei, pode levar a efeitos colaterais. Então, você está precisando, não cruze essa linha. Por fim, óleo de peixe. Óleo de peixe é muito bom. Muito, muito bom mesmo. DHA, EPA são os componentes e grande parte do cérebro é feito de ômega 3, DHA e EPA. Então, naturalmente, é excelente para a memória. As membranas celulares são feitas de ômega 3. A bainha de melina é feita de ômega 3. Então, a bainha de melina é aquela fita isolante condutora elétrica dos neurônios. Né? Então, o neurônio tem a cabeça dele, tem o corpo, tem o rabo. Né? O corpo do neurônio tem uma fibra isolante que isola a transmissão elétrica para não sair para tudo que é lado, né? Para ser conduzida dentro como se fosse um cano, água passando dentro do cano. Essa é a bainha de melina. Então, a bainha de melina é composta por ômega 3. Então, ômega 3 potencializa a condução elétrica dos neurônios. Por isso que é importantíssimo, beleza? 6 a 10 cápsulas por dia, um suplemento de boa qualidade de ômega 3. E, vale lembrar, marca de boa qualidade é o quê? A Carson. Essa é a marca que eu uso, Carson. Então, você pode procurar no iHerb ou no Amazon e comprar, beleza? Mas, com certeza vamos falar sobre mais nutróficos no futuro. Essas substâncias e suplementos que melhoram muito a nossa qualidade de vida, né? Porque afinal de contas, vai ter repercussões para todas as áreas da sua vida. Beleza, pessoal? Então, até a próxima.